Olá! Hoje nós vamos estudar o dia 21, que fala sobre protegendo a sua igreja. Nós ainda estamos no propósito da comunhão, tá bom? Em Efésios 4:3 diz: Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Em Colossenses 3:14 diz: Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. É sua função proteger a unidade da sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu. Dá mais importância à comunhão, à unidade, do que propriamente o céu. Deus deseja profundamente experimentarmos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua, destrua e estará removendo o coração do corpo de Cristo. Uma pessoa, ela pode tanto unir pessoas como ela pode afastar pessoas, né? Ela pode acabar com uma igreja, acabar com uma pessoa, a vida de uma pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala também. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade, que é o Pai, Filho e o Espírito, né? Espírito Santo. Eles são todos unidos, os três unidos por nós. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, né? Que ele se sacrificou por nós, né? Esse amor sacrificial, ele é um amor humilde, é um amor incondicional. Ele não espera nada em troca, ele só faz pela pessoa, né? Nada no mundo é tão valioso para Deus que a igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer proteger, especialmente de danos causados por divisões, conflitos, discordâncias. Né? Aquela questão, às vezes, um líder se revolta ou não concorda com algo, sai da igreja e leva todos os membros com ele, né? Porque ele acaba denegrindo a imagem da igreja. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. A gente entra numa contenda. E o que a gente falou ontem, né? No dia 20, que Deus não é Deus de contenda, é Deus de paz. Ele é o príncipe, Jesus é o príncipe da paz. Então nós temos que mediar conflitos e não ocasionar conflitos, né? Em Efésios fala: façam todo esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. Então tem os pontos aqui, né? Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda em Romanos 14: concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e crescimento da nossa comunhão conjunta. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor, né? É unidade, é um. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Nós iremos para o mesmo local. Fatores muito mais importantes que as diferenças, né? Nós temos que preservar. É isso que nós temos que nos concentrar, na verdade, né? Lembre-se que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Então devemos apreciar essas diferenças e não só tolerá-las, né? Tolerar uma pessoa, mas entender essa diferença, aceitar essa diferença. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros. O conflito normalmente é sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes que a Bíblia chama de assuntos controvertidos, que fala em Romanos 14. Quando a gente se concentra mais em preferências, métodos, divisões, nós não nos concentramos em amar os outros, né? E isso Deus não se agrada. Outro ponto aqui, seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, fica muito mais fácil a gente ter um ideal, né? Dentro da igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições. A igreja é local de pessoas imperfeitas. Pessoa perfeita não vai estar dentro da igreja.
né? Não vai precisar de Deus, a pessoa totalmente perfeita. A maturidade está em conviver com isso, né? Com essas críticas, com a imaturidade de muitos. Então, essa é a verdadeira maturidade cristã, você conseguir conviver com tudo isso. Muitos vão nos decepcionar, desiludir, né? Passar na nossa frente, como muitos pensam, né? Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e não serve na igreja. Aí o irmãozinho entra lá, tá 2 meses, já começa a servir dentro da igreja. O que o de 20 faz? Em vez de incentivar e ficar feliz, não. Olha, passaram na frente, era para eu estar ali. Por que não foi? Né? Então, nós temos o chamado. Deus nos chama, estejam preparados, que Deus chama a qualquer momento. Se você não for, outro vai para o seu lugar, porque precisa girar a engrenagem. Né? Não vai ficar esperando 20 anos a boa vontade daquela pessoa. Né? Então, gente, é uma das contendas dentro da igreja, né? Então, é onde você pega uma pessoa que entrou agora na igreja e já está liderando você que está há 20 anos ali. Então, ia entrar numa contenda porque a pessoa acaba se fechando e não aceitando uma direção. Então, isso é um desagrada a Deus. Porque você teve essa oportunidade, por que você não foi? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é um dos motivos que levam a pessoa a sair da igreja. Um dos motivos, geralmente, quando você pergunta para a pessoa, mas por que você não vai mais para a igreja ou mudou de igreja? Ah, eu tive um probleminha com meus líderes. Geralmente, assim, 90% responde isso, né? Que teve problema com liderança. Mas os problemas geralmente são esses. Ou quando a liderança fala uma verdade, ou quando a liderança trabalha, né, para que você confesse seus pecados e cure eles, né, assim, e elimine eles da sua vida. Então aí, de repente, a pessoa acha que está se metendo, ou, né, só que, na verdade, as pessoas querem ouvir, nós seres humanos, né, queremos ouvir só o que nos agrada, só o que nos faz bem. E quando alguém nos confronta, aí a gente fica, poxa vida, mas olha como falou comigo. Aí muitos que não têm maturidade cristã saem da igreja, se rebelam, né? Falam mal, começa a picuinha dentro da igreja, começa a panelinha, começa a murmurar, começa a fofocar. Quando você tem maturidade espiritual, você escuta aquilo, você vai em busca do que você quer, porque acontece às vezes de você não estar dentro daquela doutrina, não entender, não conseguir se adaptar. Mas você não precisa desfazer daquilo ou criar uma situação para sair, né? Fala, olha, eu não estou me adequando a essa doutrina, eu vou buscar uma outra, né? Então, porque existe maturidade para cada um, né? Cada um está onde tem que estar. Cada um está naquela igreja porque é dentro da maturidade de cada um. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, né? Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil a gente lidar com as divergências, lidar com situações que possam, né, trazer alguma discórdia. Divorciar-se da igreja, o primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros. Se você sai da igreja, né, divorcia da igreja, como é que você vai trabalhar? Você vai para outra, a situação vai acontecer. Aí você sai e vai para outra. Aí você não para igreja nenhuma até você virar um desigrejado. Por que senão, aí aquela frase, eu tenho Jesus no coração, não preciso estar na igreja. Eu oro dentro da minha casa. Gente, a gente escuta muito isso, cuidado também com isso, tá? Outro ponto, prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar do lado e atirar pedras nos que estão servindo a Deus do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte, não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros, Mateus 5,9. Criticar o trabalho que outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Não mexam com quem Deus está trabalhando, tá? Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se está fazendo o que é certo. Romanos 14,4. Olha só que frase é essa. Que direito você tem de criticar um servo de alguém? Gente, olha que forte.
E Paulo ainda acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Porque você critica as ações desses irmãos? Porque tenta fazer com que ele pareça pequeno? Em Romanos 14. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem comigo. Perco a comunhão com Deus, exponho o meu orgulho e insegurança, predisponho em situações a ser julgado também e prejudico a comunhão da igreja. Olha que forte isso. O espírito crítico é um vício. Você começa a criticar, 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 chega uma hora que você só olha com um olhar, você começa a enxergar com um olhar crítico, né? Não uma construção, não uma crítica construtiva, mas uma crítica que denigre mesmo. Então, aqui na Bíblia, Satanás é chamado de acusador dos irmãos, em Apocalipse 12. Culpar, criticar, queixar-se dos membros é um trabalho do diabo. Se fazemos isso, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer um trabalho de Satanás. Tá? O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos, deveríamos aplicar na edificação da unidade. Outro ponto, recusar-se a ouvir o fofocas. Fofoca não chega a mim, por quê? O diabo sabe que eu não vou passar para frente. Então a pessoa fofoqueira não chega em mim para soltar uma fofoca, né? Porque sabe que eu não vou levar para frente. Então ele vai exatamente em quem dispara as fofocas. A fofoca é transmitir informações que você nem é parte do problema, nem solução, e muitas vezes você ouviu dizer. Você sabe que espalhar fofocas é errado. Se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando você começar a falar mal de alguém para você, quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de falar, por favor, para, não preciso saber disso. Você já falou com a pessoa? Pergunte para ela. Você já falou com a própria pessoa? Por que você está falando para mim? Pessoas que trazem fofoca a você também espalham fofoca sobre você, né? Não, são pessoas não confiáveis. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas e não por lobos. Destrói comunhão, gente. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além desses princípios que a gente mencionou no capítulo anterior, né, lá no capítulo 20, no dia 20, Jesus ensina a igreja um processo simples dividido em 3 etapas. Está em Mateus 18. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Conserte a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim ela não ouvir, leve o caso à igreja. Em meio a um conflito, temos tentado nos queixar a terceiros em vez de, né, falar a verdade para a pessoa. Primeira atitude só aumenta o problema, né? Conversa em particular é sempre o primeiro passo. Você deve fazer isso o mais rápido possível quando acontecer um problema. Se a pessoa ainda se recusar a ouvi-lo, deve tratar como um incrédulo descrente. Mateus 18. Ele é um incrédulo descrente quando a pessoa não quer ouvir o problema. Outro ponto, apoie seu pastor e os outros líderes. Não existe líder perfeito, nem pastor perfeito. Mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja, né? O pastor, o líder, ele é um mediador, ele age como um mediador, principalmente para os imaturos, né? A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Hebreus 13. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estreita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre e não penosa, porque tornar as coisas mais difíceis. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar você, né? Então você também prestará contas com relação aos seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas, né? Sem dissensão no meio da igreja. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem, né? Estão na posição de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço comum.
Recebemos a orientação agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar todos vocês na obediência. Tenham consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses 5,12. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união da igreja. Empense nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre é fácil, né? Em alguns momentos terá que fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo. Né? Em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu, nós em vez de meu. Né? Não pense apenas no próprio bem, pense em outros. Deus abençoe a igreja que permanece unida. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar a qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. Quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros, se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-los do lado de fora. A pessoa entra, vai com amor, porque ela sente amor. Né? Então, vamos levar amor para a nossa igreja, vamos levar ideias, vamos levar carinho pelos nossos pastores, honra, né? E Senhor, glória, né, nos dará glória por isso. Pensando no nosso propósito, o tema é: tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. O versículo está em Romanos 14, 19. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. E a perguntinha é: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica no exato momento? O que estou fazendo pessoalmente, eu, né, Camila e cada um de vocês, o que nós estamos fazendo para proteger a unidade da família eclesiástica? A família eclesiástica quer dizer igreja, tá? A unidade da minha igreja nesse exato momento. Fica aqui a reflexão, tá, gente? Um desafio. E a partir de amanhã, né, que é o dia 22, a gente entra no terceiro propósito, que é o propósito do... Deixa eu aqui pegar para vocês, do discipulado, né? Nos tornarmos igual a Cristo, semelhante a Cristo, né? Não igual, semelhante, parecido com Cristo, tá? Então aí a gente entra na parte do discipulado. Depois tem missão e serviço, né? Os dois últimos propósitos. E ficamos por hoje, né? Ficamos aqui por hoje e até amanhã. Fiquem com Deus.